Primeiro, eu gostaria de cumprimentar, né, a todos que estão aqui presentes, né, Flávio, né, o pessoal do Careté pela iniciativa, né, professor Antônio, o Dauro, Nilton, cumprimentar a mim também por estar aqui, né, e dizer assim, só refletir um pouquinho antes que eu ouvi falar, assim, espírito de mistura, eu só queria, assim, fortalecer um pouco isso que a minha irmã quilombola disse. Acho que nós, enquanto população tradicional, nós temos que se preocupar bastante com essa, quando você fala mistura, né? Porque aí, quando você vai para as estatísticas de saúde, educação, essa mistura não existe, né? E nós vemos lá, só você procurar e ver, você vai ver quem são as pessoas que não têm acesso à saúde, à moradia, enfim. Então, essa mistura é um pouco estratégica e nós temos que pensar um pouquinho quando se fala em mistura, que mistura que é essa, qual que é a função dessa mistura dentro do contexto de dominação social que nós vivemos. Mas, assim, essa questão foi chamada de conflito ambiental, né? Eu acho que esse conflito ambiental ele é parte, né, do braço de dominação da sociedade dominante quando se refere à população nacional e principalmente à comunidade quilombola. Eu digo isso por conta do processo histórico, né, que nós, enquanto quilombo, estamos passando de resistência nesse país chamado Brasil, né? Uma das formas de tentar dizimar os quilombos, né, foi através nos quilombos, né, das matanças, que hoje ainda há, né, e aí, para se livrar disso, os quilombos, as comunidades, as pessoas iam fugindo dessas áreas, formando os quilombos, e aí lá eles encontravam uma liberdade, onde poderiam ali viver um pouco melhor e longe um pouco da dominação. E é onde o Estado não conseguiu chegar com a mão armada, ele chegou com esse processo aí de dominação e de forçação de inclusão num tal processo que se diz legal, que na verdade eu acho que não é um processo legal. E aí, quando se começa todo esse conflito, desde quando o negro vem da África, chega no Brasil, começa todo esse conflito, né, de sobrevivência do negro, da população tradicional. E aí começa uma coisa que é muito assim complicado de dizer, que é o Estado, ao invés de proteger essa população, começa a ajudar, né, no êxito, ajudar no processo de dizimação dessas comunidades tradicionais, né? Aí, quando vem toda essa criminalização do processo de sobrevivência que a comunidade vive, no processo cultural dela. E aí, quando se coloca, por exemplo, que a forma de manifestação cultural dessa comunidade, ela não é legal, ela é uma manifestação criminosa. Quando se criminaliza, se fazer uma canoa, se fazer uma roça, enfim, isso é um processo que não está aí à toa, né, que ele tem uma função exatamente de tentar acabar com essas comunidades, né? E aí vem essa coisa da resistência da comunidade em tentar sobreviver dentro de todo esse processo de enfrentamento que nós estamos vivendo até no dia de hoje, né? No dia de hoje. O Vale do Ribeira, né? O Vale do Ribeira, ele é um processo um pouco complicado, por conta de que isso, a partir da década de 60, quando começa essa coisa da implantação, né, de parques, de unidade de conservação na região, modelo esse não pensado de acordo com a realidade de cada região. Foi uma coisa trazida
creio de fora, né? Se fosse feito aqui dentro, respeitava essa diversidade que tem, e aí imposta em cima das comunidades, muitas das vezes, a comunidade nem sabia que ela estava dentro de um parque, ou dentro do RDS, ou dentro de uma APA, ou qualquer outro sigla de conservação que se coloca hoje, né? E aí você coloca essas comunidades como invasora, né? Como invasora e como uma comunidade que está degradando aquele espaço e que tem que sair dali, por conta desse braço do Estado que tentar dominar e fiscalizar aquela população tradicional que ali vive, né? Um exemplo disso, né, é quando se vê, por exemplo, a questão da regularização fundiária dessas comunidades, onde há uma briga por território muito forte. Muitas das vezes não até com o fazendeiro também, mas com o próprio Estado, quando muitas vezes se ignora a existência daquela comunidade, argumentando que se a comunidade continuar ali, aquela área não vai estar sendo conservada, não vai estar sendo cuidada. Quer dizer, aí você vê um modelo de escravismo ideológico, né? Então, parte de um princípio que a forma melhor de se conservar é a minha, quer dizer, a sua que você tem não é boa, não presta, enfim. Aí eu fico perguntando por conta de que caiçara, quilombo, comunidades tradicionais do Brasil inteiro estão lá 200, 300, 400 anos, vivendo em harmonia com a natureza, né? E aí elas veem aquele tempo que viram ali, que tudo está sobre controle, elas serem classificadas como uma pessoa que não utiliza bem, né, os recursos naturais que existem. Então, isso é um modelo de escravismo que ainda nós vivemos no Brasil. E aí você tenta colocar a comunidade tradicional como o autor de problemas ambientais que o país, que o mundo vem sofrendo. Isso é uma coisa muito preocupante, porque muitas das vezes nós próprios das comunidades tradicionais, muitas vezes algumas pessoas colocam na cabeça isso, elas se acham de fato culpadas pela problemática ambiental que o planeta vive, que a sociedade vive, e aí você tenta se justificar isso que as multinacionais, que as megas empresas fazem em cima da população tradicional. Uma coisa que eu discordo é no sentido de dizer que, por exemplo, comunidade indígena, ou caiçara, ou quilombola, tem que ter educação ambiental, né? Isso é uma coisa muito complicada, eu entendo isso, isso não encaixa em cima nosso, enquanto comunidade tradicional. Essa educação ambiental talvez possa se encaixar, por exemplo, o senhor chamado Antônio Emílio de Moraes, por exemplo. Talvez para esse senhor pode ser que se encaixe educação ambiental, né? Por conta das ações que essas empresas fazem. E aí a história, você vê que ela muda. Eu estava comentando assim, ela muda. O que eu faço? Eu pego o recurso dessas megas empresas, o próprio Estado, e aplica em educação ambiental com quilombola, com indígena. Isso é uma coisa totalmente ao contrário, né? Que eu acho que deveria ser o inverso. Então, o indígena, um caiçara, um quilombola, dá educação ambiental para esses senhores que eu não vou falar o que eles fazem, que todo mundo sabe o que esses senhores fazem. Assim, e aí começa a se justificar, não, nós estamos realmente tornando a sociedade mais conservadora, mais não sei o quê, mas você vê as ações
que são feitas. E aí justifica-se, não, essas grandes ações têm que ser feitas porque ela tem uma função social. E aí, os 2, 3 pés de arroz ou de feijão, enfim, que o caiçara planta, que é para cuidar da sua família, não tem função social. E aí eu fico perguntando, então, quer dizer que tem alguma coisa está errada? As pessoas, muitas vezes, a mídia consegue pôr isso na cabeça das pessoas e elas acabam realmente, poxa, mas por que você vai derrubar um pedacinho de mato plantado aos pés de arroz? Que importância tem isso? Não deixe ele que alague milhões de hectares de mato, que roce milhões de hectares de plantar soja. Isso é importante para o país. Quer dizer, você acaba desvalorizando essa forma com que a comunidade vive. Isso é uma coisa preocupante. Nós, enquanto população tradicional, nós, enquanto simpatizante desse movimento, temos que começar a avaliar, porque senão nós estamos, ao invés de você estar ajudando essas comunidades de fato buscar essa sua identidade, nós vamos estar ajudando essa comunidade a perder a sua identidade através de um processo inverso, que é o que está acontecendo. Isso eu acho que no Brasil inteiro, porque todo lugar você vai, a reclamação é a mesma, né, com relação a essa estratégia do Estado com relação à comunidade adicional. Aí, o que isso acarreta? Uma das coisas que me preocupa, assim, o processo, a economia dessas comunidades. Então, assim, hoje, dificilmente, assim, poucas as comunidades que ainda têm seu processo, sua própria economia, por conta dessa problemática, desses conflitos que existem, ela acaba perdendo sua própria economia. O que é isso? É produzir seu arroz, seu feijão, criar seu gado, sua galinha, seu porco, enfim, e conseguir, a partir dali, não entrar nessa economia convencional que existe. De acordo com esse conflito, que é estratégico, faz com que nós entremos na economia convencional. Só que você entrar nessa economia, você tem que ter recurso financeiro, que ele acabou de falar. Quilombola, indígena, caiçara, não tem esse recurso financeiro, não tem uma condição de competir com quem já está na zona urbana, que já está lá vivendo o dia a dia dele e aquilo. E aí você acaba fazendo com que essa comunidade perca essa economia que tem. Algumas temas já está se acabando por conta disso. Aí, você não planta porque você não quer. Não é que isso, é porque você tem toda uma estratégia por trás disso que acaba enfraquecendo a comunidade. E aí o que acontece? Gente com fome não luta. E aí, quando há essa grande problemática que nós temos hoje, enquanto movimento social, de se articular. Aí nós temos que usar muito bem um momento desse para se articular, por conta de que, ao invés de você ir numa discussão, você tem que ir trabalhar por dia, ou por mês, sei lá para quem, por empresa, ou até mesmo por qualquer órgão, para você conseguir sustentar a sua família. Por quê? Porque quebrou das partes principais, que é a economia da comunidade. Então, se eu sair de casa, eu tenho lá em casa 3, 4, 5, 6 litros de arroz ou de feijão, porque quando voltar eu tenho para cozinhar para comer. E se eu quebro isso, eu não vou para a reunião, eu vou ter que, em vez de ir para a reunião, eu vou ter que trabalhar, comprar um feijão, um arroz. Então, isso é estratégico. Isso é estratégico. E aí acontece o que está acontecendo. A ideia é o quê? A ideia é matar parte da sociedade, eu vejo. Por quê? Aí o pessoal lembra, teve uns dias atrás que aumentou o preço de arroz, né, do feijão. Puxa, aumentou o preço do feijão. Por quê? Aumentou porque as pessoas que produzem, elas não estão produzindo, por uma série de fatores. E só tem uma pessoa produzindo para manter a barriga de um monte de gente cheio. Aí, quando ele não consegue encher a barriga de todo mundo, ele aumenta o preço, isso é lógico. E aí, se eu não tenho dinheiro, eu não vou comprar, porque está caro. Então, quer dizer, a pessoa não se toca que isso é um processo. Eu sempre digo que vai chegar um momento que vai ter uma briga aí. Vai ter uma briga, porque isso vai, cada dia mais, vai aumentando. Então, vai tirando-se a população nacional de onde elas estão, né, vai se fazendo com que elas percam o seu processo de produção ali dentro, vai se fazendo com que elas diminuam os seus passos, seu território, vai se aplicando o que se diz interessante, né, que é o bom, e vai só minguando, e esse pessoal vai para onde?
vai ter que ir para a cidade. E na cidade eu acho que não cabe quase ninguém. Lá ele não pode plantar praticamente nada. O que vai acontecer? Vai acontecer um colapso. Não sei se eu vou ver isso, mas eu quero ver isso, porque eu acho que vai ser muito louco esse negócio. Todo mundo querendo comer então no mercado, ter que pegar, cada um brigando para pegar um pedaço de carne, 1 quilo de arroz, de feijão, e a polícia não consegue conter ninguém, porque eu acho que seria um filme muito, muito interessante. Isso que isso é consequência de uma política que tem sendo adotado não agora, de 500 anos atrás, desde quando o Brasil foi invadido, e aí vem vindo, e está acontecendo. E muitas das vezes nós achamos, poxa, mas a escravidão era só quando o negro apanhava, né? Não é, hoje essa escravidão ela expandiu um pouco mais. Tem negros e não negros que são escravos, e não sabem, acham que são libertos, mas não são libertos. Há uma escravidão aí muito, muito forte, tanto quanto há tempos atrás, que muitas vezes passa na nossa frente e nós não notamos, não observamos. Assim, nós temos hoje no Brasil um trabalho livre, entre aspas, mas não somos libertos. E aí os negros têm muito essa coisa de zumbi, né? Quer dizer, perder um pouco do que zumbi. Muitas vezes nós somos negros, se espelhamos muito de zumbi, mas não tentamos fazer o que zumbi fez, quer dizer, fugir um pouco da... Isso e outras grandes lideranças, caiçaras, enfim, que existem, que muitas vezes nós só citamos, mas não agimos como elas agiram. Enfim, isso é uma questão nossa, enquanto população nacional, tentar discutir em nossas bases isso e esse conceito e tentar incorporar isso para dentro de nós. Um exemplo, assim, com relação a essa questão de território. Eu sempre cito isso, acho que é uma coisa que até agora quero entender um pouco melhor isso, né? Aí você vê toda essa problemática de conflito ambiental, né, e aí tem a questão das siglas de conservação, que cada uma delas pode se fazer alguma coisa dentro dela. Então, parque pode se fazer tal coisa, RDS pode se fazer tal coisa, que dentro de parque não pode. Uma não sei o que pode fazer tal coisa, não sei o que não pode. E aí você acaba indo para a questão das populações adicionais. Um exemplo, assim, a minha comunidade, André Lopes, né? Nós estamos ali, vocês, muitos que conhecem, né? Estamos ali. André Lopes foi ali, um lugar estratégico, André Lopes, acho que foi um lugar estratégico. Nós temos dentro da nossa comunidade, acho que é a maior caverna do estado de São Paulo e uma das mais bonitas, que é a Caverna do Diabo. Ela está dentro do território de André Lopes, isso não se nega. E você tem lá uma grande problemática, né, de entendimento disso e de interesse disso. Então, o Estado tem seu interesse, dizendo que tem que ficar com ele porque ele tem que cuidar, porque tem que cuidar e cuidar bem. E tem a comunidade que fala, não, o Estado é o nosso território. E como o Estado ele tem na mão a comunicação, e até muitas vezes manipular as cabeças de algumas pessoas, ele consegue mostrar de fato, poxa, mas se ficar na mão dos pretos, vai detonar tudo, então tem que ficar na mão do Estado. Muitas vezes nós acabamos crendo que é de fato, eles não têm condição, capacidade de cuidar daquilo. Aí você vai ver o histórico, poxa, mas a pessoa aqui está aqui há 150, 200 anos, mas... Então, quer dizer, aí são coisas que a pessoa começa a ver. Então, você vê que é uma estratégia, não é simplesmente você cuidar, é você tirar e aí acabar com os direitos que nós, enquanto população tradicional, temos. Hoje nós estamos vivendo um problema sério hoje na região, por exemplo, está comentando com o Nilton a questão de bombas, por exemplo, a comunidade são os amigos quilombolas, irmão nosso e tal, que lá você vê lá o processo de forçação do Estado e aí o êxodo dessas comunidades. Aí lá é o processo assim, de dizimar comunidades, de dizimar, de fazer com que saiam daí, sumam daí, vão não sei para onde, nunca mais apareçam. Por quê? Porque o Estado, que aí tem a questão legal, que tem aí, o pessoal conhece melhor do que eu, que tem que dar não sei o que, assistência, saúde, não sei o que, taratá. E aí se vê lá, em muitas outras, que isso não acontece. Em vez de se dar isso,
você tenta não dar isso e fazer com que essas pessoas saiam do seu local, né? E aí ninguém vê isso, acha que, mas é normal, mas tem que sair mesmo, porque é parque, né? Então tem que sair, né? Vão tirar, tem que sair, quer dizer, muitas pessoas não entendem isso. Mas você tem que sair, porque já pensou, é difícil aqui, é longe, como que vocês conseguem ir daqui, lá no médico, não sei o quê? Aí você não vê que o Estado, nós enquanto população nacional, o Estado tem dever de fazer de reconhecer isso. Nós, enquanto quilombolas, somos um patrimônio cultural, não sei das quantas, Então, quem tem que cuidar, que faz com que essas coisas melhorem, já que se diz que é difícil? O Estado, mas ele não faz, ele diz que é difícil e influencia um monte de gente, gritar em coro que é difícil, para aquelas pessoas que estão ali sair, né? Então, você vê aí que as coisas, elas são estratégicas, elas têm uma função por trás disso, é você não dar condição para aquela população vive ali e dentro desse processo histórico, porque são negros, porque são pobres, porque são caiçaras, porque são ribeirinhos, porque são pessoas que não deveriam existir, que eu sei que atrapalham o desenvolvimento da nação. Isso é uma grande questão que está em discussão, né, no dia de hoje. Aí o pessoal não dá acesso a essas coisas. Por exemplo, nós tivemos aí o ano passado, um pouco antes do ano passado, 2007, 2008, a discussão, por exemplo, do Parque do Jacupiranga, né? Aí foi aquela coisa chamada Mosaico do Jacupiranga, uma palavra muito bonita, assim, Mosaico do Jacupiranga. Vamos resolver a questão do Parque Estadual do Jacupiranga a partir do decreto do governador da formatação do grupo de trabalho. Quanto tempo? 8 meses. Caramba, os caras são bons. 8 meses para resolver um problema de 30, 40, 50, 60 anos. Então, você vê que, na verdade, não é resolver aquilo, é você mostrar politicamente que você fez algo para resolver, mas não é para resolver. E aí, desde 60, criado o Parque de Jacupiranga, o que ele falou, criou-se, mas não tem mecanismo para cuidar disso. Incentivaram políticos, trouxeram gente e jogaram dentro do parque. Não é culpa quilombola de Caiçara Ribeirinho, de quem quer que seja. Não é culpa nossa isso. Se invadiram lá, na nossa área, tudo bem, invadiram, criaram posto de gasolina, criaram não sei quantos, não sei do que, não sei o que, não sei o que. Então vamos ter que resolver isso aqui. Joga em cima de quem? O parque perdeu 10 alqueires, ele vai ter que tirar 5 alqueires da comunidade Sapatu para repor o que o parque perdeu. Perdemos 10 alqueires aqui, vamos ter que tirar 5 alqueires lá em Pedra Preta, o Reginaldo ou o Cedro. Perdemos 50 aqui, vamos ter que tirar outros 30 lá em Ribeirão, não sei aonde. Quer dizer, ele não entende que o próprio culpado disso é o próprio mecanismo que não funciona. Então, tendo a jogar em cima dessas comunidades, isso. E aí o que aconteceu? Um fato que eu fico preocupadíssimo com isso, né? Que é o quê? Que é você pressionar a comunidade, foi o que ele falou aqui, você usar pessoas, o Estado usar pessoas para ir lá pressionar a comunidade, desconsiderar totalmente a existência, o fator cultural, étnico, não sei o que, tratar aquela comunidade e dizer que ou você sai daqui, ou você vai ter que sair na marra, ou você pega um alqueire de terra, ou você fica sem nenhum, ou você, por exemplo, abre mão de parte do seu território, ou você não tem energia, ou você pega não sei o que, você não tem uma casa da CDHU. Isso é um fim do, entendeu? Aí como aproveita do quê? Da parte nossa, de pessoas que precisam disso, dessas ações públicas de governo. Aí como se precisa, se acaba concordando com essa proposta louca, né? Para ter acesso àquilo, só que isso é uma puta estratégia. Exemplo disso, quem quiser ver, vá, eu já fui várias vezes, sempre que posso vou lá, é Barra do Turvo. Mas quando é Barra do Turvo, negociação, cedo um parque, você tem um exemplo, energia. Vão lá ver energia. Cedo não sei o que, vamos ter o título da terra. Eu pergunto, vai lá ver se Barra do Turvo tem o título da terra. Entendeu? Não tem. Aí o pessoal acaba, não, então vamos fazer o que nós... Então, em vez de você ter uma estrutura de Estado para dar a condição, para contribuir com o desenvolvimento, com a melhoria daquela comunidade, de entender a forma com que aquela comunidade é ambientalista. Nós somos ambientalistas tanto quanto se imagina. Só que não damos com ele na testa, nós através de ação.
Ação. De ação. Aí se dita regras, assim, regras, desconsiderando a nossa, porque a regra que tem está aqui no papel, e a nossa não está no papel, está dentro de cada um de nós. Cada um de nós temos a nossa forma. Não, mas você tem que deixar 30 metros, porque os 30 metros é a parte que tem que ficar. É isso. Só que a nossa não está no papel, que tem que ser 30 metros, tem que ser 10, tem que ser 15. Então, se desconsidera essa coisa que cada um, membro da comunidade adicional, tem. Né? Se desconsidera. Aí você tenta argumentar, mas não, meu senhor, é por conta disso, porque a margem do rio é mais fértil, porque lá produz melhor. Não, margem do rio não, é 30 metros longe dela. Não, beleza. Mas é o seguinte, ó, inclinação de tantos graus também não pode. Mas não, meu senhor, inclinação de tantos graus nós plantamos lá, porque lá a terra é preta, lá tem mais isso, aquilo, e o milho dá melhor. Não, mas o problema é que a terra é inclinada. Aí vem aquilo que falou, não, você tem que roçar aqui no capim, porque não sei o quê. Aí é aquela questão. Não, você tem que roçar e jogar adubo lá, porque colocar adubo dá. Aí você vê que é totalmente, porque a questão de adubo são dos grandes megas produtores. E nossa linha não é essa. Aí o próprio Estado, o que ele faz? Ele força a comunidade a ir para essa linha. Ir para essa linha. Aí se a comunidade for para essa linha, ela perde a sua característica. Aí a semente do arroz, do feijão que está pouco, em vista da variedade que tinha, está pouco, ela vai, por exemplo, arroz que tem, ele não dá na terra fraca, ele dá na terra que o pessoal, que nós temos conhecimento que dá. Se nós plantar naquela outra terra que é indicada, que é legal, que se diz de plantar, o arroz não vai dar. E plantar naquela terra tem que ser um outro arroz que é feito em laboratório, com todas as modificações que vocês sabem que tem. O que acontece? Nós perdemos a semente do arroz. E aí o processo é esse. O processo é esse. Cada dia mais as coisas chegam num ponto que as comunidades perdem tudo que elas têm de conhecimento, 5 minutos, de conhecimento, enfim, de tudo que é importante para a vivência da comunidade, e aí acaba não conseguindo lutar mais. Um exemplo disso, de problemas, conflitos ambientais, é assim, vocês sabem, na região tem uma construção de uma tal barragem, né? E aí, o que o grande produtor de energia argumenta, né? Que se eu fazer isso, nós vamos conseguir melhorar a qualidade de vida das pessoas, vamos conseguir gerar emprego, vamos conseguir contribuir no desenvolvimento do país. E aí ele faz o que nós, enquanto pequeno, conseguimos fazer, um tal de estudo de impacto ambiental, né? Que aí, se você faz isso, o governo aceita de braços abertos. Isso tudo são brechas que existem nessa legislação que faz com que as pessoas que não têm condição de contratar um técnico, um engenheiro ambiental, fazer um tal estudo, não sei do que, elas não conseguem fazer isso. Então, se eu consigo fazer isso e comprovar o que se diz técnico, que algo que eu vou fazer é viável, eu faço, tranquilamente. Se eu quiser explorar uma montanha de calcário e dizer por que eu quero explorar aquilo lá, vou repor não sei aonde, eu faço isso. Exploro. Aí a pessoa que tem que plantar arroz e feijão não tem condição de fazer um estudo de impacto ambiental da roça de feijão dele, de 2, 3 pés. Né? Então, isso é a grande problemática que nós vivemos hoje. Aí, tem 3 minutos. E aí, assim, eu acho que nós temos que, cada dia mais, analisar bastante o que estão pensando com relação à estratégia de dizimação nossa enquanto população tradicional. Eu acho que isso é a grande questão que temos que pensar, nós jovens, por conta de que a grande questão de criminalizar todas as ações que a comunidade faz, vamos fazer educação ambiental no Siniquem, o que ele comentou agora há pouco aqui, de fazer nada contra isso,
desde que a pessoa que faz, por exemplo, curso de monitor ambiental, ou seja, um guarda-parque, tem essa visão disso. Mas, muitas vezes, não é o que acontece. Eu sou monitor ambiental, fiz o curso de monitor ambiental. Quando eu fiz o curso, a primeira coisa que a pessoa veio falar para mim, ó, nós temos aqui mais um florestal dentro da comunidade. A pessoa falou para mim, parente, tio meu, falou isso. Eu falei, não, minha função não é essa. Até eu explicar para as pessoas que isso não é isso, demora um tempo. Mas só que, por Estado, a ideia é essa mesmo, é de eu fiscalizar as ações de outras pessoas. Entendeu? Isso é uma coisa bastante complicada. Né? Um exemplo é delimitar a roça de população tradicional. Onde você... Isso eu acho que é uma coisa muito complicada, isso. Porque, totalmente, o desrespeito é um afronto ao conhecimento, enfim, da comunidade. Não tem que delimitar. Se o cara fez ali durante tanto tempo e estudo comprovam isso, né, que as áreas que estão mais conservadas, que estão mais cuidadas, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é aonde estão as populações tradicionais. Então, por que eu tenho que apertar o cadarço em cima desse pessoal? Então, tem que apertar em cima de um outro. Se nós, de fato, queremos conservar o meio ambiente, faz com que não chova chuva ácida, faz com que a água não falte daqui não sei quanto tempo, enfim. O inverso tem que fazer por inverso. Né? E o que está acontecendo hoje não é isso. Muitas vezes, nós acabamos achando que isso que está sendo feito é o correto, é o ideal, é o que vai salvar a humanidade. Que não vai salvar a humanidade se você conseguir tentar educar ambientalmente o quilombola, não vai salvar a humanidade. Você tem que educar os homens que estão por aí. Né? Se for no espaço, tem um monte de satélite perdido. Não foi eu que fiz. Talvez contribuir nos impostos para que isso fosse feito, mas não foi eu que fiz. Então, quem fez que tem que ser educado. Viu, meu senhor? É o seguinte, ó, né? Por exemplo, computador. Acho que nós aqui, não sei se alguém trabalha em uma fábrica de computador aqui, mas eu não trabalho. Eu posso até tentar mexer nele, mas não trabalho. Então, esse cara que faz isso tem que ser educado ambientalmente de quê, meu querido? O que você vai fazer com essa máquina depois que ninguém mais usar? Passou pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, ele não tem mais uso. O que o Estado propõe para esse cara? É jogar no lixo, no ribeirão. Entendeu? E aí não, vocês que são errados. Carro, eu não tenho carro, mas tem um monte de carro por aí. Você usa um carro, vende para outro, vende para outro, vende para outro, vende para outro. E aí o que você faz com esse carro depois, no final, a empresa Ford? Não sei. Não, mas o culpado do problema ambiental é o quilombola, é o caiçara, o ribeirinho. Entendeu? Então, isso que nós temos que pôr na cabeça é que o processo é inverso. É o contrário, tem que ser feito ao contrário, não é o que está sendo feito. Né? E muitas vezes nós achamos que, não, mas está certo, nós estamos errados. A empresa que faz o computador, ela está certa. Tem que fazer o computador porque é informatização. Sim, é informatização, mas tem que... Se nós queremos construir uma sociedade que cuide do meio ambiente, nós temos que fazer o quê? Conscientizar ambientalmente, educar ambientalmente esse cara, para que esse cara faça e dê um destino final para esse produto que ele produz, que vai ter um certo tempo que ninguém vai usar. Né? Então, isso que nós temos que ter e começar aqui, não só aqui, eu estou falando aqui coisas que muitas pessoas já sabem, mas isso tem que ser no dia a dia nosso, tentar fazer com que haja essa mudança. Acho que concluir, né? Concluir, acho que é assim, acho que na verdade, concluir sem concluir, porque isso não tem uma conclusão, é uma coisa que cada um de nós tem que estar nas nossas bases, atuando, fazendo, argumentando, colocando nosso ponto de vista, formando uma ideologia para que haja esse confronto, que haja esse entendimento das pessoas com relação à nossa forma de viver, de agir, de falar, enfim, de se comunicar. Acho que isso é a grande importância nossa enquanto população tradicional, e aí buscar fazer com que não caímos naquilo que nossa irmã quilombola disse, misturar. Que essa mistura, ela traz problemas que é só nós ver aí nos números que existem. Devemos respeitar um ao outro de acordo com a condição que cada um vive. Obrigado.